Que mais? Legal. A gente... A questão do planejamento, né? Agora. Isso. Você colocou, então, a questão sobre o planejamento, né? Para turmas de Fundamental 1. É isso? Como Sim. planejar? Como... Eu queria saber como é o seu processo, porque eu sempre vou voltar para o balé, porque é a minha experiência, né? Então, no balé, a gente já tem os graus, né? Os níveis de ensino, o que passar para cada idade, o que ensinar. Claro que você vai moldando conforme seus alunos, mas já tem algo pré-estabelecido, digamos assim. Uhum. Na dança para o fundamental, a BNCC está sendo uma coisa nova, né? Até então, né? Porque né, é algo recente, se for parar para pensar. E na escola que eu trabalho, por exemplo, eles sequer chegaram a citar a BNCC, precisaria Verdade. estar nas minhas aulas, sim. É claro que eu já estudo à parte, mas a dança está inclusa ali na arte, na educação física, não tem a dança, né? Uhum. Então eu me sinto um pouco perdida, porque eu gosto de fazer as coisas meio certinhas, assim, de eu falar, será que tá legal? Elas estão gostando, a gente está fazendo coisa legal, mas será que esse é o caminho, o melhor caminho, não o certo, né? Mas talvez o melhor caminho, então eu fico meio perdida nessa questão do que dar, o que eu posso trazer para eles. Eu já fico em contraposição aí com a educação física, que a gente tem os currículos, não sei se você já ouviu falar sobre, mas tem o currículo de abordagem cultural, que as crianças precisam trazer o primeiro estímulo para a gente Uhum. seguir o que vai trabalhar. Então, eu fico um pouco perdida, assim, nessa questão. Eu queria saber como que você escolhe, se a escola conversa alguma coisa com você, de, olha, esse ano a gente vai trabalhar isso e isso, tem como você incluir nas suas aulas, tem como suas aulas seguirem esse caminho, ou não, é uma coisa que você decide o que você acha melhor. Eu não tenho também, ainda mais por se tratar de uma aula extra, né? Não é da Ah, grade. é verdade. Então, poucas vezes ainda a gente vê, né, na escola a dança fazendo parte da grade, né? A sua Uhum. dança do Fundamental 1 é dentro da grade deles? Sim. É. E aí todo mundo faz, então, meninos e meninas. Não, daí é essa questão de dança e judô. Quem quer fazer judô, vai para o judô. Quem quer fazer dança, vai para dança. Mas no meu caso, eu só tenho meninas. O judô tem meninos e meninas. E daí eles Mas colocam no aí, mesmo horário a dança e o judô, tipo, no porque mesmo eles... horário. Ah, tá. Tem Eles que têm lá escolher um. aula com a professora deles, né, de sala de aula, eles têm Uhum, a aula ali, daí 9 horas da manhã é judô ou dança, e daí volta com a professora, é isso? Dentro da grade ali isso. mesmo. Bem, Ah, entendi. Aí existem várias questões, assim, também é uma dificuldade muito grande. Como eu tô nessa situação de aula extra, eu também não tenho um apontamento da escola de acordo com uma progressão que eu tenha que trabalhar. uhum, Eles deixam a gente bem livre, na verdade. Às vezes o que acontece são esses projetos, né, eventos, né, que daí a gente é solicitado ali para participar ou para produzir alguma coisa. Mas não existe uma progressão que a escola coloque para mim. Na BNCC existem apontamentos muito bons para dança, né? Existem coisas que também precisam ainda de reflexão, precisam de um olhar diferente, precisam de adaptação, mas o próprio alguns, né, dos criadores da BNCC, eles falam que a BNCC está lá, mas cada escola ou cada município vai adaptar os seus currículos de acordo com a sua realidade, né? Então lá tem alguns apontamentos muito bons. Eu tenho feito a minha progressão das coisas, né? Aquilo que eu tenho visto por experiência e do que eu aprendi também na faculdade e o que a gente vai testando, eu tenho feito a minha própria progressão para fazer esse planejamento durante o ano. Né? Então tem alguns meses que são ali chave, né? Meses que a gente sabe que ou vai ter evento e a gente vai trabalhar para aquilo. Então, eu vou elaborar um processo que vem ali de 2 meses antes da festa junina para terminar. Eu não faço a festa junina nas minhas aulas de dança. Assim, eu digo a coreografia, né, de festa junina. Como a minha aula é extra, não sou eu que tenho que montar, ou que tenho que coreografar. Mas na escola onde eu trabalho, por exemplo, são os professores daí na educação física, na aula de educação física, que está dentro da grade, né?
que a educação física já conseguiu isso há bastante tempo, mas a dança como uma área de conhecimento autônoma e separada ainda não conseguiu, na maioria dos lugares. Então, os professores na educação física, eles trabalham 2 meses antes na temática da festa junina, então já apresentam se vai trabalhar dentro de uma história, de um livro também, baseada numa história, eles já trabalham 2 meses antes, apresentando essa história para os alunos, os personagens, e isso vai culminar na festa junina, onde vão aparecer esses personagens pela primeira vez ao vivo, que são os professores fantasiados e tudo mais. Então, esse processo todo vai culminar na festa junina, por exemplo. Então, entra na programação deles, no planejamento deles, que em abril eles têm que começar a trabalhar a temática X da festa junina. Nem isso eu não tenho como uma imposição. Eu não tenho essa imposição. Então, eu sou tão livre para trabalhar dentro de conteúdos nesse sentido, que eu tenho feito a minha progressão, o meu planejamento da forma como está fazendo mais sentido. Não é o único caminho, não é a única verdade, né? Não é definitivo, porque todo ano eu mudo alguma coisa. Sim. Mas eu tenho trabalhado muito com os fatores de movimento, de Laban, que eu falo bastante, nos cursos, inclusive. Então, eu divido pelo menos 2 meses no primeiro semestre, eu vou trabalhar muito com isso, desde exercícios de exploração, de experimentação dos alunos, daí eles criam pequenas sequências. Então, questão de conteúdo, né? Tem 2 meses que eu separo para fatores de movimento de Laban. Eu separo os meus conteúdos assim. Então, ampliação de repertório motor. Eu sempre trabalho com sequência de movimentos, parte que eu trago para eles, parte que eles criam. Então, no Fundamental 1, já no comecinho do ano, eu trago exercícios de quebra-gelo, né, para eles. Fundamental 1 nem tem muito gelo para quebrar, né? A criançada chega e já quer fazer junto, e quer dançar, e não tem vergonha, né? Mas bastante coisa de reconhecimento espacial, reconhecimento do próprio corpo. Então, caminhar com diferentes apoios. Depois eles criam a caminhada deles, o seu próprio jeito de andar, e daí tem que andar daquele jeito por um tempo. Então, desde essas atividades, até colocar uma música assim, principalmente porque eu também estou fora da grade, eu estou num espaço que é chamado Atlética da escola, em que para eu trabalhar a linguagem de dança, né? De uma forma mais geral, mas eu tenho que trabalhar a linguagem de dança. Então, sendo professora especialista, né, em contemporâneo, já dei aula de jazz, então eu coloco algumas coisas de técnica para eles. Então, eu trago uma sequência pequena de 4 oitos, por exemplo, de uma sequência ali coreográfica, mas daí eles têm que criar depois um início para essa dança, eles têm que criar uma continuação, isso eu faço bastante. A sequência parou aqui. Como a gente pode continuar, né? Divido em grupos para que eles criem juntos. Isso eu faço desde o início do ano. E aí, março, abril, já entro com questões dos fatores de movimento, explorações um pouquinho mais direcionadas para isso. Então, 2 aulas, a gente vai trabalhar o tempo. Não falo para eles, falo depois, né? Depois de já experimentado. 2 aulas eu trabalho o tempo, 2 aulas o espaço, de forma mais específica. 4 aulas depois eu trabalho peso e afluência de forma misturada. Então, em 2 meses ali. Daí segundo semestre eu começo a trabalhar essa construção de espetáculo, às vezes já em agosto. Ou eu separo, por exemplo, agosto é um mês onde a gente vai trabalhar com materiais. E aí, agosto, cada aula, isso principalmente para o Fundamental 1, cada aula eu trago um material diferente para eles explorarem. Agosto é o mês do material. Então, foi legal que tem várias turmas que já chegam ali em agosto e já começam a perguntar, mas qual vai ser o material da próxima aula? O que a gente vai fazer na próxima? Então, bexiga, papel, elástico, corda, bambolê, o que tiver na escola, o que a gente tem, né, e leva também. Então, separo um mês para trabalhar só com materiais diferentes e trabalhar questões sensoriais. Separo um mês para trabalhar questões de cultura popular. Normalmente eu pego junho, eu não faço uma coreografia para a festa junina, mas em junho a gente só dança descalço,
a gente faz massagem nos pés, eu trago música de maracatu. Eu, sem ser super especialista, eu tenho as minhas fontes, assim como a Thelma Tessila, que está lá no curso no Dança BNCC, arrasando pra gente e trazendo referências assim, ó, incríveis. Ela é especialista, então eu pego pinceladas daquilo e trabalho, por exemplo, em junho. Então, descalço, a gente faz muita massagem nos pés no começo das aulas, a gente trabalha diferentes apoios, só que descalço daí. Isso quando não está muito frio e dependendo do espaço ali onde a gente trabalha. Porque eu sou super friorenta, então às vezes não dá muito certo. Então levo músicas de maracatu para eles trabalharem. Tem aqui, que são da nossa região, o Arlindo Lima e o Ramon Vieira, eles são uma dupla de música popular e eles falam que eles tocam músicas de diferentes sertões do Brasil. Então eles têm músicas muito legais, inclusive que falam, por exemplo, da cidade de Sorocaba, que são num ritmo gostoso, é gostoso de dançar, dá para a gente trazer referências populares a partir da música deles. Que mais? Então, junho, daí agosto, materiais, aí eu começo a trazer temas para trabalhar o processo de espetáculo. E aí, um mês antes do espetáculo, vai ser ensaio mesmo, vai ser construção da coreografia, essa montagem, esse entendimento de que eles têm que gravar aquela coreografia, tem que fazer o melhor deles, e tem que treinar, e a repetição, e aí tudo isso entra como parte da cultura da dança e que deve ser trabalhada assim também, né? Além da criação, experimentação, eu não gosto de ficar só nesse campo, a gente tem que aterrissar em algum lugar, principalmente se a gente fala daí de um produto, né? Que é um espetáculo no final de ano, por exemplo, a gente está apresentando um produto, a gente está apresentando alguma coisa para pessoas que pegaram um tempinho da vida delas para ir lá e assistir. Sejam os pais, né? Seja uma plateia de outros espaços que a gente vai se apresentar, mas daí a gente tem sim que se importar com o que é que vai chegar para eles, né? Qual é esse resultado final, como é que está esse produto, como é que está a qualidade disso. Então, a gente ensaia mesmo, faço repetir 10 mil vezes, faço dançar, né, de costas para o espelho, daí a gente começa a trabalhar questões de ensaio. E é mais ou menos isso, em cima disso que eu tenho trabalhado o meu planejamento, assim, tá? É mais ou menos isso o meu ano que eu faço com eles. Então, cada ano vai mudando um pouquinho essa estrutura, né? Tem ano que eu consigo trabalhar mais determinadas questões, menos outras. Mas pensando muito na parte nessas minhas aulas de dança, por exemplo, se eu for me basear lá na BNCC, eu me baseio muito mais na área de arte, na dança, inserida dentro da arte, do que da educação física, né? No meu caso. Aí o professor de educação física vai poder trabalhar igual Fundamental 2, né? Danças urbanas, a dança de salão, que é pedida lá, mas muitas vezes ele não é especialista, por isso o curso Dança e BNCC. E Fundamental 1 traz muita questão de cultura popular, né? Do primeiro ao quinto ano. Eu tenho algumas dúvidas. Tá, vamos lá. Você comentou sobre como você faz o planejamento do seu ano, mas isso são para todas as turmas do primeiro ao quinto e vai mudando, né, conforme a idade, ou não? Para o primeiro ano, você planeja o seu ano de um jeito, daí um outro tema completamente diferente, outros conteúdos para o segundo, outros conteúdos, ou não? São quase todos dentro dessa estrutura que eu te falei. Trabalha... Aí o que vai mudar são as referências para cada ano, né? Então, ali em março, abril, eu quero trabalhar os fatores de movimento, aí eu só vou mudar as referências e as imagens, as músicas e o nível, né, do exercício, assim. Então, vai ser uma coisa um pouco mais básica ali pro Fundamental 1, no Fundi 2. Eu trago a mesma temática, por exemplo, fatores de movimento. Daí eu vou trazer também os fatores de movimento para eles, mas vou fazer com que eles explorem mais, com que eles construam sequências, com que eles... Aí eu vou conversar sobre, vou trazer conceito, vou pedir para eles falarem sobre depois. Então que fator de movimento é esse que a gente trabalhou mesmo? É o peso, mas o que isso quer dizer? Quem pode explicar para mim?
Eu vou me aprofundar mais nos temas de acordo com a faixa etária daí. Entendi. O Fundamental 2, eu trabalho também... É que você trabalha mais com Fundamental 1, né? É onde está o seu Sim, interesse maior, assim. Eu ia falar que o Fundi 2, a gente trabalha também em questões das danças sociais, do hip hop, que é super legal de trabalhar. É uma base também bem forte para Fundi 2, mais especificamente, né? Mas para o Fundi 1, porque as minhas turmas são juntas, de primeiro a quinto ano. Nossa, é bem diferente os interesses, né, e tudo mais. Sim, tanto que acaba acontecendo, as turmas naturalmente, elas vão ficando, como tem horários diferentes, tem um horário que acaba ficando primeiro ao terceiro, aí tem um horário que vem mais o pessoalzinho de quarto e quinto ano, então eles acabam se dividindo, porque os amigos, né, fazem tal horário, daí eles vão para tal horário, mas a turma em si é para entrar de primeiro ao quinto, pode entrar. Às vezes o quinto ano eu puxo junto já com o Fundamental 2 para fazer, porque eles já se sentem mais velhos mesmo e já querem outros desafios, né? Que envolvem um pouquinho mais mesmo de técnica, de repertório, de movimento. Então, eu divido dessa forma, mas a escola já coloca também a nossa estrutura é assim, é junto. E aí o que eu faço é dividir dentro das aulas também, se eu tenho, né, a turma muito heterogênea, eu pego os maiores, divido grupos em determinados momentos, dependendo da atividade, os maiores vão criar com os maiores, os menores vão criar com os menores. E tem hora que eu misturo tudo e faço o maior ajudar o menor e vice-versa. Então tem tudo isso que eu posso trabalhar por causa dessa diversidade também, né? Na mesma aula. Mais uma curiosidade agora, não é muito uma dúvida. Nessas turmas que você vai trabalhar, por exemplo, alguma coisa de cultura popular, eles são crianças que escolheram fazer dança, né, porque é extra, mas eles recebem muito bem tudo, ou tem alguns que falam, isso não quero fazer, como que funciona essa relação? Mesmo eu trabalhando na aula extra, que é de dança, existem muitos alunos que vêm sem ter tanto interesse na dança, ou vem para minha aula achando que eles vão aprender alguma dança do TikTok, que eles vão aprender dança do YouTube, alguma coisa que eles viram lá. Então, eu sempre estou trabalhando no sentido de despertar o interesse também, de mostrar outras referências, mesmo sendo essa aula extra que já tem o nome de dança, né? Então, eu estou sempre trabalhando. Então, por exemplo, quando eu vou trazer questões de improviso, ou da cultura popular, coisas que eles não estão acostumados sempre, ou que fogem um pouco do que eles esperavam. Muitas vezes eu não falo sobre o que é que a gente vai fazer. Eu não falo antes, eu chego fazendo. Esse mês, pessoal, a gente só vai dançar descalço. Esse é o mês de dançar descalço. Bora lá, tira o tênis, não sei o quê. Se é uma turma que está acostumada a dançar de tênis, por exemplo, né? Nesse sentido de chegar mostrando que é uma novidade. Esse mês é assim. Esse mês só vai ter música brasileira, olha que legal. Aí sempre vai ter aqueles no meio, música brasileira, não sei o quê, mas assim, mais assado. Sempre vai ter, né? Mas eu vou trabalhando com eles nesse sentido. Às vezes eu não falo muito antes o que é, eu chego fazendo, explico depois, ou depois da própria aula, ou depois daquele mês trabalhado, eu sento com eles e peço para que eles me expliquem o que é que a gente fez, né? O que vocês acham que a gente fez durante esse mês? Como é que foi? Existe um nome para isso que a gente fez? E essas músicas, de onde elas vêm? E aí a gente conversa bastante sobre. Aí eu, né, aterrizo o conteúdo assim com eles. Mas quando eu sei que são coisas que fogem um pouquinho da referência que eles já trazem, daquilo que eles estão mais acostumados, né? Aquele conteúdo que a gente já vai para a aula e já fala, será que vai funcionar? Será que vai dar certo, né? Eu já chego fazendo. E embaso bem antes o porquê que eu estou fazendo aquilo, para que serve, o que eu quero com aquilo, porque daí, quando eu enxergo um aluno fazendo aquilo que eu quero, ele explorando, ele se permitindo, quando eu enxergo um fazendo, eu tenho certeza de que está valendo a pena. E aí depois essa construção, daí os outros começam a fazer também, daí a gente começa a ter um ganho aqui, um ganho ali, mais do que focar naquele aluno que senta e fala, eu não quero fazer isso.
porque eu acho que sempre tem, né? A gente se depara com isso, com esses obstáculos assim. Mas eu tento sempre me embasar, acho que essa é a importância, sempre da gente estar estudando, se reciclando, atualizando, porque aí você sabe o porquê você está apresentando aquilo. Igual você falou, às vezes se sente meio perdida no planejamento ou na sequência das coisas, né? O que que eu faço primeiro, o que que eu faço depois. Mas você sabe o porquê você está fazendo aquilo, né? Você sabe que uma aula, eu estou levando essa atividade porque eu acho que vai valer para isso e aquilo, quero trabalhar a expressividade deles e tudo mais. Aí você consegue chegar no final daquela aula e enxergar se você chegou no ponto onde você queria. Se eles andaram um passinho, né? Se eles deram um passinho a mais com relação à expressividade deles. Aí eles deram um passinho a mais com relação ao conhecimento do próprio corpo. É isso, daí é essa avaliação que vai sendo feita a cada aula, né? Eu acredito muito nesse currículo que vai se adaptando conforme a demanda e o repertório dos alunos. Não estudei super a fundo, por exemplo, o currículo cultural, né? Mas eu ouvia bastante, eu tenho algumas referências do pessoal que trabalha com a educação física no colégio que eu trabalho. Nessa linha de trabalho em que as propostas, tanto que eles tinham, o planejamento era semanal, né? É semanal, eles nem tinham um planejamento mensal, porque dependia da vivência dos alunos naquela aula, eles iam construir o que acontecia depois. Eu acredito muito nesse caminho também, mas como não é algo que eu estou assim, super especializada, familiarizada com, eu tenho trabalhado nesse equilíbrio entre um planejamento, entre conteúdos que a gente já sabe que são importantes, de dança, né? Dança. Quais são os conteúdos que eu tenho que trabalhar? Ampliação do repertório motor, eu tenho que trabalhar improviso, eu tenho que trabalhar apreciação e crítica, para eles conhecerem o que é dança, visualizarem várias coisas, né? Eu tenho que trabalhar expressividade, eu tenho que trabalhar comunicação a partir do corpo. Eu sei que eu tenho isso para trabalhar. Como que eu vou dividir isso durante o ano, né? E aí cada um vai fazendo da sua forma de acordo com a estrutura que você tenha, número de aulas por semana e tudo mais. A partir daí, então, eu acredito nessa coisa prévia, né, que é uma preparação do professor no seu planejamento, mas que tem que ser adaptado, tem que ser de acordo com... Ser flexível, né? Tem que ser flexível, com certeza. Fez sentido também eu sempre isso que a gosto gente de conversou? partir, né? Eu sempre gosto de partir do que eles já conhecem, do que eles já estão acostumados, para depois trazer um novo. Então, esse ano eu sofri bastante, porque minhas alunas são super TikTokers, YouTubers, então tem coisa que elas não gostam de fazer. Então, eu comecei o ano com vendo estilos de danças diferentes. A gente trabalhou os fatores de movimento bastante, mas aí eu peguei a parte de mais repertório motor de dança, estilos diferentes. Eu escolhi o balé clássico, que elas já conheciam, né, algum tempinho atrás, para rever o jazz e o street, né, street dance. Elas gostaram muito de todas e elas amavam tudo. Foi bem legal, depois a gente conversou, por que nessa dança a gente tem movimentos mais nesse sentido? A gente foi destacando as diferenças e semelhanças entre as danças. Aí agora no mês de junho, né, que tem já o apelo aí festa junina, eu não trabalho fazendo coreografias para datas, né, de festa, assim, mas aí eu quis trabalhar com elas uma dança brasileira, daí eu trouxe o forró para dentro da aula, só que eu cheguei falando, foi a pior coisa que eu fiz. E elas não queriam. queriam? Não, eu não quero fazer. Mas elas não sabiam nem o que era, né? Elas não sabiam, mas era algo que elas não conheciam. Então, foi, assim, bem difícil. Então, essa é a sua dica excelente, de fazer primeiro e depois conversa. Então, agora elas estão mais conformadas, estão fazendo. Porque a música é muito diferente. Ótimo. Conformadas. Conformadas. Algumas, né? Porque que outras... elas têm que fazer. Gostando ou não, elas têm que fazer. Não, conformadas com o ritmo, com o estilo de dança. Entendi. Que elas já viram que não é tão ruim quanto elas pensavam que era, enfim. Então, conformadas nesse sentido, já se né? já se identificaram um pouco, né? Sim, eu não obrigo ninguém a dançar. Se não quer dançar, não dança, né? Não vai dançar. Tem que dançar. É verdade. É que a minha aula, como a minha aula é extra e é aula de dança, eles escolhem fazer, eu tenho às vezes esse discurso um pouquinho diferente de que vai fazer sim. Eles escolheram estar na minha aula, sabe? Sim. Eles escolheram. Então, lógico, eu também não sou essa carrasca, assim, totalmente.
Tem dia que eles estão cansados, tadinhos, Fundamental 1, né? Tem alguns que ficam período integral na escola e chegam a fazer minha aula às 5:30 da tarde. Então, lógico que a gente tem que olhar para cada aluno, tá cansado, não tá muito bem, vamos conversar, senta um pouquinho, tudo isso eu faço, né? Mas como a minha aula é opcional, eu tenho um pouco essa questão de, mas por que não vai fazer? Como assim não vai fazer? Por quê? Sabe por quê também, tá? Principalmente você que está dentro da grade. Na aula de matemática, elas falam, eu não gosto de fazer 2 mais 2, não vou fazer. Sim. Eles têm essa escolha? Eles não têm escolha, entendeu? E se a gente quer levar a dança, se a gente quer levar esse conhecimento pelo corpo, nesse ponto de igualdade mesmo, que eu acredito, é um conhecimento que é tão importante quanto saber a matemática, a língua portuguesa e falar inglês. Tudo isso é tão importante quanto, o que a gente faz é tão importante quanto. Então, eu não acredito muito nessa coisa de querer, não querer, gostar, não gostar, mas vai ter em todas as nossas aulas, assim como eu vejo os meus amigos da educação física também sofrendo, porque tem hora que tem aquele aluno que senta e não quer fazer, e você não vai obrigar, assim, nesse sentido, né? Você não vai forçar a esse ponto, mas eu tenho sempre esse discurso de chegar e ficar buzinando na orelha do aluno, de que, mas nas outras aulas você escolhe o que você vai fazer? O que acontece se você não apresentar o trabalho? O que acontece se você não se esforçar um pouquinho e fazer aquela lição de casa, que você não está afim também? Mas e aí? Existe uma consequência. Qual é a consequência se você não experimentar no seu corpo isso que eu estou te propondo? É novo, mas tudo que é novo a gente, né, tem um estranhamento, mas vamos experimentar, vamos tentar? Vamos fazer um pouquinho? Se você não gostar, você senta de novo. Eu fico buzinando, entendeu? Na orelha dos alunos. Sim. Fico buzinando com essa ideia geral e maior de que é a importância e a valorização daquilo que a gente está fazendo. Eu sempre penso nessa comparação. E falo isso para eles. Na aula de matemática você não escolhe. Então aqui você vai fazer também, você vai experimentar. Lógico, às vezes eu sinto que o aluno está com vergonha, né? Com vergonha de fazer. Aí a gente vai por outros caminhos, eu nem fico falando tanto, faço experimentar, vai todo mundo junto para não expor o aluno. Então, existe todos esses caminhos, assim. Mas, às vezes, esse não querer, porque, não quero, né? Entendeu? Vai fazer sim. Não, mas você tem toda a razão, né? Que até essa postura da gente acaba deixando a dança tudo bem. No meu caso, não vale nota, né? Porque é a única aula não que eles vale fazem nota. que não tem nota. Não vale nota, e daí a gente fica num patamar de razão. valorização que é lá embaixo, entendeu? Uhum. Né? Por que então, a dança está incluída lá na grade, mas por que ela não vale nota? Ela é menos importante, entendeu? Lógico que a nota também, a nota não é, né? Não deveria ser o limiar de classificação ou de rotular nada, enfim, né? Não era uma nota, um número também. Mas que ainda o sistema das escolas e da educação é dar uma nota, né? Em número em geral. Agora, as outras disciplinas têm nota. Por que a dança e o judô não tem? Então, nem falando de nota, mas de uma avaliação em que o aluno entenda que houve uma progressão, que ele aprendeu alguma coisa, ele saiu do ponto A e foi para o ponto B, ele é uma pessoa melhor agora porque ele fez aula de dança, ele é uma pessoa mais completa porque ele fez aula de judô, ele é uma pessoa que entende mais sobre o próprio corpo, vai se expressar melhor porque ele fez um semestre de dança, fez um ano de dança, né? Sim. Então, por que o nosso não é avaliado? E isso tudo a gente pensando e se martelando aqui, a gente vai levando essa outra postura também, que eu acho importante, né? Que eu sei que você já trabalha aí também nas suas aulas dessa forma diferenciada, mas eu acho que sempre é importante colocar o que a gente faz no mesmo patamar de importância das outras disciplinas, entendeu? Uhum. Né? Às vezes a gente quer ser, a gente, né, até por esse olhar sensível que a gente tem de dança e tudo, às vezes a gente acolhe os alunos, né? Você não quer fazer, tudo bem, né? Ou às vezes para não perder tempo mesmo na aula, né? Não é? Acontece, daí você vai e deixa não fazer. Então, faz parte, eu também já deixei não fazer, mas eu acho que o discurso maior tem que ser esse outro, assim. Por que não quer fazer? Mas não quer prender o cabelo hoje, que eu acredito que seja cultural também, é uma coisa que ajuda. Sempre peço para prender o cabelo, em geral, assim, né? Pode ter o mês
o mês do cabelo solto, mas enfim. Ah, mas não quer prender o cabelo? Mas por que você não quer prender o cabelo? Vamos tentar? Vamos fazer assim? É uma coisa que te atrapalha na dança? Enfim, são pontos que eu acredito que são sempre que a gente tem que ter na cabeça, assim, para valorização daquilo que a gente faz. Para não pensar que é menos, porque já é colocado como Sim. menos, né? Na escola já é colocado como menos. Você tem menos aulas durante a semana, se está dentro da grade já é uma conquista, não é avaliado pela escola, quer dizer, ou é uma aula extra e tudo mais, mas tudo bem, já está lá dentro, né? A gente já está podendo trabalhar lá dentro e fazer os alunos vivenciarem tudo isso, mas já é colocado como menos. Se a gente tratar como menos também, aí não sai do lugar, sabe? Acho que é tratar com o mesmo nível de importância. Está dentro da escola porque é conhecimento, é construção de conhecimento, é conteúdo, sabe? Não é hobby, não é, é uma coisinha que tem lá para fazer quem gosta. Tipo, claro, vai ter gente que não vai gostar de dançar, mas você tem que lidar com o seu corpo. A gente vive nesse mundo por meio do corpo. Se você não tiver um trabalho com ele, não entender por que que ele faz, o que que ele faz, o que que ele quer dizer, como é que ele pode se expressar, sabe? A gente tem passos atrás aí, tanto quanto saber os raciocínios lógicos das coisas e o conteúdo de matemática, o conteúdo de português, sabe? Uhum. Não, você tem toda a razão. Mas é isso, tá? Eu falei para você que eu me empolgo, aí eu não parei de falar. São 15 para as Também. Ai, minha bateria está acabando. Ai, meu Deus. Está no fim. Tá, então vamos encerrando também. Você ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa que eu possa contribuir? Não, ficou super tranquilo, gostei muito do nosso papo. Acho que é muito bom a gente conversar sobre dança, né? Que às vezes na correria aí da vida a gente nem conversa com os professores que a gente trabalha direito. Então foi muito gostoso esse tempinho. Legal, legal. Tá, eu fico super à disposição para a gente conversar mais vezes, tá bom? Espero que você aproveite bastante o conteúdo dos cursos aí. Sempre estou disponível para a gente Já estou trocar. aproveitando muito. Que bom, que bom. E aí a gente vai conversando mais vezes, então. Espero que a dança, que você consiga colocar essa dança aí cada vez mais fazendo parte do dia a dia mesmo dos alunos, que todo mundo vai entendendo que dançar é natural, né? Que entender o próprio corpo é uma coisa super boa, que todo mundo se expressa por ele. Fico super feliz de saber a maneira que você trabalha também. E fico à disposição para a gente conversar mais vezes. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, Sheila, por seu Super tempo. obrigada, eu que agradeço. Até as próximas, tá? Um beijo. Até. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.